Fala galera, aqui é o Matheus da Amizade Grima Histórica e hoje nós temos aqui um tópico muito especial de vídeo, porque eu vou falar um pouquinho aqui do que eu fiz pro meu TCC de produção cultural. Eu vou falar um pouquinho da história da esgrima cênica, ou seja, eu vou falar um pouco sobre a representação da esgrima no contexto cênico, o que vai começar no teatro e com o surgimento do cinema vai passar para o cinema. Então, vamos dar uma olhada em como a esgrima era representada em peças e depois em filmes e séries e tudo mais. Então, a gente tem algumas informações sobre a esgrima cênica na Idade Média. Não é muita coisa, são pouquíssima coisa, uma coisinha ali, uma coisa aqui, a gente não tem muita ideia de como ela funcionava. Entretanto, logo ali a partir do século XVI, nós temos muito mais informação de como a esgrima funcionava numa representação cênica. Nós temos duas coisas principais que cerneiam esse conhecimento que nós temos hoje. A primeira coisa da qual eu quero falar é sobre o Maier. O Maier ele tem algumas técnicas feitas para demonstração. São técnicas feitas para você utilizar, embasbacar o público. É você deixar o público surpreso e olha, esse cara sabe lutar de verdade. Mas não são técnicas reais. São técnicas só meio flamboyantes, sabe? São umas coisas mais excêntricas, talvez. E são técnicas que não funcionariam no contexto real. Mas elas são criadas por esgrimistas de verdade, como Maier, e essas técnicas são feitas para reproduzir algum movimento que tem alguma questão marcial nele, não é um movimento qualquer. Ele não é um movimento que funcionaria na realidade, é exatamente isso, mas ele tem uma marcialidade dentro dele, entendeu? Até porque ele foi criado por um mestre de esgrima, ele foi criado por um mestre de armas, então ele sabe o que ele está fazendo e ele criava e ele mostra nesses documentos que ele escreveu alguns desses movimentos feitos justamente para exaltar a esgrima para o público. Fora isso, nós sabemos que durante o período elisabetano, especialmente com Shakespeare e etc., a esgrima ela ocupava uma parte central na peça, né, na apresentação cênica. Nessa época, a gente tem uma febre de duelos na Europa. Duelo virou uma coisa que todo nobre fazia, todo nobre duelava, inclusive as mortes por duelos entre nobres estavam chegando a níveis que estavam preocupando os governos e a igreja. Os dois estavam tentando regular os duelos, proibir. Duelo não vai mais acontecer. A igreja e o governo falando, que no caso seria a coroa para a maioria dos reinos. Entretanto, os nobres continuavam duelando, às vezes escondidos, às vezes mais na cara de pau mesmo, porque eles eram poderosos e foda-se as consequências. Mas eles continuavam duelando até a morte e etc. E era uma febre. Era muito difícil você parar os nobres de duelar. Então, durante esse período, era muito central na vida social de qualquer nobre o duelo de esgrima. A esgrima era uma parte central da vida de um nobre, especialmente para duelos, não para a guerra. Fazendo vídeos para várias mídias, eu percebo que quando a gente fala de espada, muita gente pensa em guerra. E geralmente quando a gente fala de espada, a gente está falando mais de duelo, de porte civil, de andar na cidade com uma espada e ser emboscado. Esse tipo de coisa é a situação que você usa uma espada mais comumente. Especialmente nesse período em duelos. Então tá, duelo era uma parte central da vida de um nobre. Outra coisa que era parte central da vida de um nobre, ir a espetáculos, peças, etc. Como essas peças eram feitas para nobreza, porque nenhum camponês ia ter dinheiro para pagar para ver um espetáculo desse, e provavelmente nem era permitido a maioria do campesinato fazer isso, essas peças eram voltadas para os nobres e deveriam retratar coisas que os nobres conheciam, parte da vida dos nobres. Então, duelos eram muito comuns e eles faziam parte central na peça. É só você ver as peças de Shakespeare. Mas nesse período, o duelo das peças era o ápice, era tipo ponto alto. As pessoas iam pro teatro só pra ver os duelos. Tinha muita pessoa que ia só pra ver a parte do duelo, que era o que ela gostava de ver numa apresentação cênica. Então, era muito importante a apresentação cênica dos duelos. E como isso fazia parte da vida dos nobres, eles entendiam, eles podiam ver ali um duelo acontecendo e falar: Cara, esse duelo não tem nada a ver com o que acontece na vida real. Eu duelei ali semana passada e isso daí é uma confusão que não tem nada a ver com duelo. Então eles tinham que ser retratados de forma realista. E por isso, os atores e até mesmo o próprio Shakespeare, eles tinham
aulas, muitas vezes, com mestres muito conhecidos. Por exemplo, William Shakespeare é dito que ele teve treinamento com Salvador Fabris para poder escrever as peças dele. E Salvador Fabris é um mestre muito conhecido de esgrima que muita gente treina. Ele tem um tratado, a gente estuda Salvador Fabris até hoje. Então, existiam mestres de esgrima que davam aulas para atores para eles poderem esgrimar melhor. Então, a gente sabe disso. E até meados do século XX, nós temos muitos e muitos atores falando sobre como a esgrima é importante em qualquer arte cênica, inclusive nos filmes. Você tem, por exemplo, o Paddy Crane, que ele foi um ator muito famoso, não exatamente um ator, é mais dublê. E uma coisa que o Paddy Crane dizia era que uma boa luta de esgrima podia salvar uma peça mal executada. E o contrário também, uma peça bem feita podia ser estragada por um mau duelo de esgrima. Então era muito importante você ter um duelo bem executado até meados do século XX, porque até meados do século XX a esgrima era uma coisa comum, era uma coisa do cotidiano da vida das pessoas. Então você ia assistir uma peça, você sabia o que fazia sentido e o que não fazia sentido. Hoje em dia, se você for assistir uma peça e tiver um duelo, tu não faz ideia de como é um duelo de esgrima realístico. Você vai ver qualquer coisa que eles vão fazer ali e você não vai conseguir julgar. É claro, eu tô falando aqui da média da população, né? Tem uma cena, spoiler aqui de Romeu e Julieta, que é a cena da morte de Mercúcio. No seu leito de morte, ele exclama: "A braggart, a rogue, a villain that fights by the book of arithmetic." Em português, em tradução livre, é um fanfarrão, um trapaceiro, um canalha que luta de acordo com o livro da aritmética. O que diabos é um canalha que luta de acordo com o livro da aritmética? Tem um vídeo aqui no canal, A História da Esgrima, onde eu explico isso um pouquinho melhor. Mas nesse período, os ensinamentos italianos que começaram com Camilo Agripa lá em 1555, se eu não me engano, 1500 é alguma coisa assim. Eu não lembro se é 1555, 1553, é por aí. Agripa, ele lança um sistema de luta, um sistema marcial baseado em matemática. Então você tinha muita coisa de geometria, de tempo, tinha muita coisa de a menor distância entre dois pontos é uma linha reta, então você vai estocar assim, desse jeito, e a geometria deve estar desse jeito aqui, porque quando a espada dele passar aqui, você consegue deslocar ela com o forte da sua espada, blá 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 blá. Você tem muita influência de matemática nesse trabalho do Agripa. Ele é todo baseado em matemática, como um bom renascentista faria, né? Nessa época, tudo estava sendo baseado em matemática. Só você olhar para o Homem Vitruviano do Da Vinci que você vai ver muita influência matemática. E isso se encontrou na esgrima também. E esse sistema italiano começou a se espalhar que nem fogo. E foi chegando mais ou menos na época de Shakespeare estava invadindo a Inglaterra. Tinham muitos mestres ingleses que odiavam o sistema italiano. Eles falavam que era um sistema de fanfarrões, trapaceiros e canalhas. Falavam que era um sistema vil, um sistema que só servia para assassinato e não para defesa. Então isso era muito tido pelos mestres ingleses sobre o sistema italiano. E de você olhando essa frase, um fanfarrão, um trapaceiro, um canalha que luta de acordo com o livro da aritmética, fica claro que ele está falando sobre alguém usando o sistema italiano na Inglaterra. Inclusive, isso é uma coisa tão específica que eu já vi muitas traduções de Shakespeare mudarem essa parte para falar, uma pessoa que luta certinho, uma pessoa que luta como um livro descreve. E essa tradução seria errada porque ela perde esse contexto histórico do sistema italiano, que é baseado em matemática, aritmética, matemática. Inclusive, eu já vi muitas traduções que pegam essa frase e traduzem para algo como um cara que luta de acordo com os livros, um cara que luta certinho, sabe? Esse de acordo com os livros, um cara que luta bem como o sistema manda. E isso perde o sentido histórico, porque a verdadeira tradução, que luta de acordo com o livro da aritmética, é por causa dessa questão italiana, do sistema italiano baseado em regras aritméticas. É claro, é muito claro que é por causa disso, você lendo e sabendo o contexto social da época. Fica bem claro que é por causa dessa questão que tem essa fala. Então, o entendimento da história da esgrima, na realidade, ele ajudaria muito a traduzir essa parte do Romeu e Julieta, do Shakespeare. E assim eram dadas as apresentações de esgrima em peças. Entretanto, os vitorianos, lá pro meados do século XIX, eles começaram a criar uma mitologia medieval de que as espadas medievais eram coisas muito pesadas. Então, muito da coreografia que era executada antes, que era baseada no que se sabia, começou a olhar essas espadas como pesadas, mesmo elas não sendo,
e a criar coreografias baseadas num peso inexistente, que essas espadas eram muito pesadas, etc. E ali começou, mas também não foi tão a fundo quanto a gente vê hoje, mas foi ali que começou a ideia de coreografia que a gente tem hoje. Mas não era a mesma coisa ainda. Tem muito a evoluir para chegar no que a gente tem hoje, nas coreografias que a gente vê em filmes, etc. Mas ali começou a história da espada ser muito pesada, de ser difícil de controlar. Mesmo assim, os atores eles ainda continuavam aprendendo muito sobre esgrima, eles continuavam a usar a espada de um jeito mais parecido com o que eles usavam uma espada da época, como um espadim, às vezes um sabre. E eles usavam as espadas medievais desse jeito, e realmente desse jeito elas ficam pesadas na mão, porque elas não foram feitas para você usar desse jeito, mas continuava sendo uma coisa mais rápida, uma coisa mais ligeira, apesar de que não tanto quanto eles conseguiriam fazer se eles estivessem com um espadim ou um sabre. Entretanto, no final do século XIX, duas pessoas chamadas Alfred Hutton e Egerton Castle, eles se uniram num esforço lá na Inglaterra para trazer a esgrima medieval de volta. Eles teriam o que eu poderia chamar, eu pessoalmente chamo de pais da esgrima histórica, porque eles começaram a procurar os tratados, ler, interpretar e treinar. Claro que eles faziam isso através de uma ótica vitoriana, era do tempo deles, mas eles começaram esse esforço e eles começaram a treinar artistas de peças de teatro, atores, atrizes, etc. Teve uma muito famosa, o nome dela não conheço, mas Esme Beringer, não sei como se pronuncia. Esme Beringer. Não sei. Mas ela era muito famosa na época e eles treinaram ela. Eles treinaram muitos artistas famosos na arte da espada medieval, mas eles estavam eles estavam trazendo esse esforço, uma tentativa de trazer não só as artes marciais modernas, né? Então teve esse esforço, mas ele não seguiu. Depois que o Hutton e o Caston morreram, acabou. Esse esforço ele não foi prosseguido. Até porque na época deles não tinha internet, então era bem mais difícil você difundir a esgrima histórica. Mas continuando falando sobre esse final do século XIX e início do século XX, nós temos muitos registros que falam sobre as lutas, né? Página de jornal com opiniões sobre uma peça, por exemplo. Isso era bem comum na época. E nós temos muitos registros sobre a parte da esgrima nas peças. E nós temos muitos registros que demonstram duas coisas. A primeira é que ainda era muito importante uma boa esgrima numa peça. Porque aparecia na coluna do jornal, a esgrima nessa peça foi uma merda, não gostei. Então essa peça não recomendo vocês assistirem. A esgrima tava ali no meio. Se fosse ruim, a peça podia ser considerada ruim. Isso final do século XIX, início do século XX. Então até ali 1914, 1920, a esgrima estava ali no centro das peças de teatro. E os atores, eles costumavam duelar de verdade em cima do palco. Eles não tinham uma coreografia pronta. Eles pegavam as espadas e duelavam entre si de verdade, um contra o outro. É claro que o personagem que era pra perder, ele não podia vencer, então ele ficava ali só mais se defendendo, de vez em quando soltava um ataquezinho ali, mas não era com o intuito verdadeiro de pegar no oponente, e ficavam lutando. Inclusive, tem alguns registros sobre duelos em que o ator que deveria ganhar o duelo era tão ruim em esgrima comparado ao outro que deveria perder, que ele não conseguia ganhar. E a luta se estendia, ia, minutos. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, a luta ia acontecendo porque ele não conseguia acertar o outro. Existem registros nos jornais da época e folhetos, etc., sobre esse fenômeno. Inclusive, às vezes acabava de um ator, né, ter que encenar a morte do personagem sem ter levado nenhum golpe. Ele não levava um ferimento e tinha que encenar ali uma morte porque não aconteceu dele conseguir ser ferido. Então, realmente, eles se importavam muito com o realismo da esgrima em cena. Outra coisa muito curiosa é que existem vários artigos sobre pessoas sendo contra usarem lâminas pontiagudas e afiadas nas cenas. Se uma pessoa escreve um artigo dizendo que ela é contra fazer isso, é porque tem pessoa que faz. Então, no início do século XX, não era incomum usar lâminas afiadas, pontiagudas em cena, duelando de verdade. Inclusive tem a pessoa, alguns dos argumentos que ela usa é justamente evitar acidentes. Então, acidentes aconteciam. As pessoas acabavam se ferindo por causa das lâminas que elas usavam em cena, que são lâminas
eram lâminas de verdade. Então, esse é o ponto com o qual as pessoas se importavam com o realismo em cena, na questão da esgrima. E então veio o cinema. E com o cinema, no início, a gente tem esses atores vindos do teatro, eles são importados para o cinema. Então não tem muita coisa que muda no início. Os atores mais famosos de Hollywood eram justamente aqueles que davam certo no teatro. Para você ser ator de filme, você geralmente começava no teatro e você ia subindo. Então não mudou muita coisa no início. A esgrima era representada da mesma forma, com jogo de câmera, em vez de ser só no palco, que deixava. Aí você tinha que criar coreografias realmente, porque você vai gravar uma vez. Então as coreografias começaram a surgir, mas mesmo assim alguns filmes não tinham coreografia, né? Alguns eles só duelavam ali mesmo e acabou. Começou ali a engatinhar a questão que a gente estava falando essa questão da esgrima que a gente conhece hoje nos filmes e séries, começou a engatinhar ali porque ali começou coreografia. Ali começou a ideia de você montar movimentos específicos para serem executados e os dois lutadores sabem o que vai acontecer. Isso foi evoluindo aos poucos e cada vez mais os diretores começavam a ousar um pouco mais nas coreografias. A esgrima começou a sair do inconsciente coletivo. As pessoas não sabem mais hoje, e isso já tem alguns anos, o que é uma esgrima realista e o que não é. Ela começou a decair porque a esgrima virou um esporte olímpico completamente diferente do que era ali nas primeiras Olimpíadas modernas em 1898, no final ali do século XIX. É muito diferente a esgrima que foi praticada naquela época do que é praticada hoje nas Olimpíadas. Mas a questão é que as pessoas agora têm esgrima como esporte. E é muito diferente do que o que já foi. E isso tira a esgrima do inconsciente coletivo. A maioria das pessoas não faz a menor ideia de como é um combate real, com espadas, etc. Abre um leque de possibilidades para os diretores de filme. Porque se as pessoas não sabem o que é real e o que não é, elas não podem ver uma cena e pensar: isso daqui não faz o menor sentido. Eles podem fazer o que eles bem quiserem, que a maioria da população não vai se importar. E isso cria uma coisa que eu chamei de esgrima neomedieval, que é um conceito desenvolvido pelo Umberto Eco, que é um historiador italiano. Ele desenvolveu um conceito chamado neomedievalismo. Neomedievalismo é quando a gente pega ideias medievais, mistura com fantasia e cria um cenário que ele chama de neomedieval. Senhor dos Anéis, Game of Thrones, tudo que tem uma pretensão de medieval, mas não é medieval. Então, isso o Umberto Eco chamou de neomedievalismo. E muita gente não sabe diferenciar neomedieval de medieval. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui para ajudar o trabalho. E se inscreva aqui, ativa o sininho para você ver eu analisando essas lutas. Ter um background na esgrima histórica é muito importante para você analisar as lutas de esgrima com o contexto histórico. Então é isso. Até a próxima. Tchau.